Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué 7, nós vamos ler do verso 10 ao 15. Glória a Deus. Josué, capítulo 7, verso 10. Então, disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado, ele e tudo quanto tiver. Enquanto violou a aliança do Senhor, fez loucura em Israel. Querido Deus, graças por tua palavra, santa, bendita, maravilhosa. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Os justos receberão justiça no Senhor, os misericordiosos alcançarão misericórdia. E nós mais uma vez abrimos nosso coração à tua palavra santa e maravilhosa nesta manhã, para que o Senhor venha mais uma vez falar conosco, nos instruir naquilo que devemos fazer, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos uma reflexão na semana atrasada sobre o pecado de Acã. Não sei quantos vocês estão se lembrados. Na semana atrasada nós lemos Josué 7, do 1 ao 10. Meditamos sobre o pecado de Acã. E hoje nós vamos concluir aquela mensagem. Sabemos que não é coisa agradável quando a gente tem que falar de pecado. Mas a igreja que não aborda o pecado não é uma igreja evangélica verdadeira. Como é que nós não vamos falar sobre a única coisa que nos separa de Deus? Nós sabemos que tudo que nós precisamos para viver como seres humanos, como igreja, como pessoas, a única coisa que nós precisamos para a nossa vida é Deus. E a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Evidentemente, o pecado quando não é tratado, o pecado quando não é confessado. Então, fazendo uma retrospectiva bem resumida do que foi aquela reflexão, nós dizíamos que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés, o grande libertador, o grande legislador de Israel, a princípio relutou, não queria ir,
inventou um monte de desculpa para Deus, disse que era gago, não sabia falar direito. Deus disse: não, vai lá e eu vou enviar Arão, teu irmão, para ajudar você, filho. Vai lá libertar meu povo, tirar o povo lá da escravidão. E depois de 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, Moisés então dirige a libertação. Evidentemente que o faraó relutou, endureceu o coração, foi preciso Deus enviar 10 pragas, para que então o coração do faraó se amolecesse e deixasse o povo ir. Aí deixou o povo ir, entre aspas, né? Porque deixou o povo ir, mas saiu correndo atrás do povo, perseguindo o povo. Mas, pela graça de Deus, morreram todo mundo nas águas do Mar Vermelho. Então, depois de 40 anos, Moisés conduzindo o povo pelo deserto, peregrinando pelo deserto, agora se aproxima da terra prometida. E Moisés está no Monte Nebo, e do alto do Monte Nebo, Moisés já consegue avistar a terra prometida, mas ele não vai entrar, ele morre ali no Monte Nebo, ainda jovem, cheio de forças, com 120 anos. 120 anos naquela época, era alguém muito jovem ainda. E Moisés morreu por uma bobagem, por um momento de impaciência. Quando lá no deserto, Deus deu uma ordem para ele falar com a rocha, porque falando com a rocha daria água fresca para eles. Mas Moisés, em um momento de fúria, de ira, de impaciência, pegou seu cajado e bateu com força 2 vezes na rocha, e a rocha deu água fresca, mas Deus tomou aquilo como um pecado muito grave. E Moisés, então, por causa disso, não herdou a terra prometida, não entrou na terra prometida, morreu ali no Monte Nebo. Pastor, por que que Deus foi assim tão implacável com Moisés? Por causa disso, somente por causa disso. Acontece que Moisés era íntimo de Deus. Moisés era o cara que falava com Deus e Deus falava com ele face a face. Então Deus viu esse pecado como uma traição, como algo muito grave que ele então fez com Deus. Josué então assume o comando. Josué, o sucessor de Moisés, conduz o povo, atravessa o rio Jordão para adentrar na terra prometida, e tem já de imediato o primeiro obstáculo, que é a cidade de Jericó. E Deus dá uma vitória extraordinária ao exército de Israel contra a cidade de Jericó, uma cidade poderosa, fortificada, muito bem armada, muito bem preparada para a guerra, cercada por muros intransponíveis, e Deus dá então essa vitória maravilhosa a Israel. Mas um dos soldados do exército de Israel comete uma loucura, faz uma besteira. Deus havia dado uma ordem a Josué que ninguém tocasse nos despojos do inimigo de Jericó. E o soldado do exército de Israel, chamado Acã, tomou uma barra de ouro de mais ou menos 500, 600 gramas, tomou uma porção de prata de 2 quilos, 2,5 quilos mais ou menos, tomou também uma capa, ele achou uma capa muito bonita, uma capa da Babilônia, escondeu para si, levou tudo para sua tenda, enterrou no meio da sua tenda e ficou bem quietinho. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra todo Israel por causa desse pecado. Agora, se foi o pecado de um, por que que a ira de Deus se estendeu sobre todos de Israel? Porque todos nós somos ramos da mesma videira. Amém? Todos nós somos raminhos grudados no mesmo tronco que é Jesus, na mesma videira que é Jesus. Cada um de nós somos membros de um só corpo, que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Cada um de nós é uma pedra viva em uma grande construção, em um grande edifício. Então o pecado de um é o pecado de todos. O pecado de um vai afetar
a todos, nós tratamos disso naquela ministração, e esse pecado então foi terrível. Bem, após essa vitória extraordinária, Israel sobe para guerrear com Ai. Ai era uma cidade bem menor, era um povo, um inimigo bem menor, tanto que Josué menosprezou aquele adversário e disse: não é preciso ir todo mundo não, vão apenas uns 3.000 homens. Só que os homens de Ai mataram 36 homens do exército de Israel e botaram o resto para correr. Foi um vexame, a derrota foi terrível. Josué então entrou em desespero por causa dessa derrota, convocou os anciãos e se prostraram diante da arca da aliança de Deus, e oraram e choraram com o rosto em terra o dia inteiro até a tarde, por causa daquela derrota que sofreram, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo, por que Deus não tinha deixado eles lá no deserto, por que esse vexame, eles estavam passando por esse vexame agora. E Josué então dizia: Deus, o que vai ser do seu grande nome? E agora, nesse texto que nós entramos, a partir do verso 10 ao verso 15 que nós lemos, vai dizer que Deus ouviu aquele clamor de Josué e dos anciãos. Eles persuadiram a Deus, aquela oração de Josué foi muito forte, muito intensa mesmo. Ele conseguiu persuadir o coração de Deus, moveu o coração de Deus, e Deus apareceu então para ele. E até aqui, então, nós vimos que houve uma desobediência desse soldado Acã. Por causa dessa desobediência, houve uma derrota dos inimigos de Ai, que eram bem mais inferiores do que os de Jericó, mas Israel foi derrotado por eles, um vexame. Por causa dessa derrota, houve então o desespero de Josué. E por causa do desespero de Josué e da oração de Josué, Deus agora vai dar um direcionamento para ele, como agir a partir de agora. Agora, tem algo aqui que chama muita atenção, queridos. Deus apareceu ali para Josué em glória, quando ele orava prostrado ao chão com os anciãos de Israel, diante da arca da aliança. Deus aparece para ele em glória e mandou ele parar de orar. Deus diz: Josué, levanta daí, o que você está fazendo prostrado aí? E essa é uma das pouquíssimas vezes que nós vemos na Bíblia Deus mandar alguém que está orando parar de orar, porque é pelo contrário. A Bíblia sempre nos ordena a orar em toda circunstância, a orar em todo tempo, mas raríssimas vezes, me parece que 2 ou 3 vezes apenas, Deus manda, você encontra na Bíblia, Deus mandando alguém que está orando parar de orar. No verso 10, ele diz então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Queridos, entenda uma coisa: tem horas, tem momentos na vida que não é orar que a gente precisa. Por incrível que pareça, tem momentos que não é de oração que a gente precisa, mas é de consertar a vida com Deus. Há um hino que diz: há momentos em que as palavras não resolvem. Tem momentos que o que a gente precisa, tudo que a gente precisa é de um conserto com a nossa vida com Deus. De que adiantaria eu vir aqui, me prostrar aqui e orar o dia inteiro, se a minha vida tiver uma bagunça diante de Deus? Então Deus manda Josué se levantar e parar com aquela oração. Às vezes nós vemos alguém orar e dizemos assim: puxa, como ora bem, como essa pessoa ora bonito, mas
Deus está olhando a vida da pessoa. Nós estamos olhando o exterior. Deus quer saber como é que está a nossa vida. Então Deus disse para ele assim: levanta, Josué. E aqui no verso 11, Deus revela a Josué tudo o que estava acontecendo, porque até então Josué não sabia de nada. Tudo que Acã fez, ele fez muito escondidinho, levou o que ele roubou, levou para sua tenda, enterrou, ficou muito quietinho, ninguém sabia de nada, nem mesmo Josué. E aqui no verso 11, então, Deus vai revelar para Josué o que é que estava acontecendo no acampamento de Israel naquele momento. Israel pecou. Deus está dizendo para Josué: Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Olha que interessante. Deus explica para Josué em detalhes tudo o que estava acontecendo. Note, Deus está falando no plural. Violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam. Por que Deus está falando no plural? Porque o pecado de um afeta a todos. O pecado de um é o pecado de todos. Somos membros uns dos outros, ramos da mesma videira, ligados no mesmo tronco. Ou seja, não sei se você já parou para olhar debaixo de uma videira. Quantos raminhos existem? Milhares de raminhos. Mas todos eles estão ligadinhos, nenhum está fora do tronco. Essa é a comparação que o Senhor Jesus faz dele com cada um de nós, a relação que ele faz de cada um de nós para com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Querido, Deus trata cada pecador? Sim. Deus trata cada pecador no individual. Mas em primeiro lugar, Ele trata no coletivo. Ele está falando aqui tudo no plural. Quebraram minha aliança, violaram, tomaram as coisas condenadas, desobedeceram a mim. E mais, note que a direção que Deus vai dar agora a Josué para resolver o problema. Porque o pecado de um é o pecado de todos. Tem pecados que têm consequências maiores, tem pecados que têm consequências menores. O pecado de um pastor, por exemplo, tem uma consequência muito maior, tem muito mais repercussão do que o pecado de um membro. Agora, Deus vai dar uma direção para Josué, Deus vai dar uma estratégia, Deus vai orientar a maneira como ele vai agir a partir de então. No verso 12, ele diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, por causa do pecado de um. Deus está dizendo, todo Israel está condenado, eu já não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, queridos, a causa da derrota, Deus está dizendo para eles, para Josué, é essa. E mais, Deus diz, enquanto a coisa que foi roubada não for eliminada do meio de vocês, eu não serei mais com vocês. A gente pode pensar assim, ok, tudo bem, o Deus Todo-Poderoso está explicando a razão da derrota de Israel, explicando qual é o pecado. Pecaram, violaram, tomaram, furtaram,
dissimularam e até esconderam debaixo da bagagem. Deus está revelando tudo, mas será que isso é o fim? Claro que não. Graças a Deus que não. Amém? Deus está dizendo assim, olha, se vocês eliminarem do meio de vocês a coisa condenada, as coisas que foram roubadas, então eu voltarei a ser com vocês. Ou seja, qual é a lição aqui? Nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Diga glórias a Deus. Se o nosso Deus não fosse o Deus da segunda oportunidade, nem eu e nem você estaríamos aqui. Diga, Deus é bom. É um Deus bom. Não foi o fim, não. Se vocês tirarem do meio de vocês aquilo que foi roubado, as coisas condenadas, então eu voltarei a ser com vocês. Queridos, Deus é misericordioso. Amém? A graça dele ultrapassa o nosso entendimento. É um Deus maravilhoso. Ele está dizendo, vocês pecaram, mas eu estou aqui com vocês. Eu não estou aqui respondendo para vocês. Apesar de tudo que vocês fizeram, eu estou aqui respondendo. E então Deus dá um roteiro para Josué. Deus dá uma direção. O que é que Josué vai fazer? Como é que ele vai fazer para resolver o problema? A partir do verso 13, acompanhe comigo. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus chama Moisés num particular, Josué, perdão. Deus chama Josué num particular, de Josué, santifica o povo. Primeira coisa, separa o povo. E depois, depois você vai lançar sorte, primeiro sobre cada tribo, depois sobre cada família, depois sobre cada casa, depois sobre cada indivíduo, até você descobrir o pecador. Pastor, Deus usa lançar sorte? Como assim? Era uma das maneiras de Deus se comunicar com o sumo sacerdote lá na antiguidade. Hoje não mais. O sumo sacerdote trazia em sua estola sacerdotal algumas pedrinhas, chamadas de Tumim e Urim. Então o sumo sacerdote, com essas pedrinhas, ele lançava sorte para saber qual era a vontade de Deus, através do Urim e do Tumim. Então Deus diz: Josué, sumo sacerdote, você vai fazer assim, você vai lançar sorte, primeiro sobre as tribos, para você descobrir de qual tribo é o pecador. Depois você vai lançar sorte sobre as famílias, você vai descobrir, vou revelar qual é a família do pecador, que cometeu isso. Depois você vai lançar sorte sobre cada casa, e depois você vai lançar sorte sobre cada indivíduo, assim você vai saber quem é o pecador. Agora, era como Deus se comunicava, a maneira de Deus se comunicar naquele tempo. Hoje não. Como é que Deus fala conosco hoje? Através do seu Filho, do seu Espírito, da sua palavra, que é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então outrora, antigamente, na antiga aliança, Deus usou várias maneiras, e o Turim e o Mim
era uma das, o Tumim e Urim era uma das formas de Deus falar com o sumo sacerdote. Ele está falando com Josué assim, para Josué chegar no pecador, descobrir qual era o pecador. Hoje, naquela época, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não estava ainda completa. A palavra estava em construção, a palavra estava em formação. Então era assim que Deus falava com o povo e com o sumo sacerdote. Hoje Deus fala conosco por Jesus, pelo Filho, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo. Agora, veja como Deus vai dar uma determinação para Josué no verso 15. Então ele diz assim a Josué no verso 15: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Veja que determinação pesada que Deus dá a Josué agora. Pastor, espera aí, tudo que ele tem, tudo vai ser queimado? Ele e tudo que tem? O pecado afeta, já dissemos várias vezes, o pecado afeta a todos. Um pecado na família vai afetar toda a família. Um pecado na igreja afeta toda a igreja. Vai afetar todos, enquanto aquele pecado não for resolvido. Ninguém peca sozinho. E quando o pecado não é tratado, a disciplina de Deus vem. Não tenha dúvida disso. Todo pecado que não é tratado, que não é consertado, que não é reparado diante de Deus, vai trazer a disciplina de Deus. Agora, algo interessante aqui. Preste atenção. Deus aparece a Josué em glória, diz para ele tudo o que estava acontecendo, que tinha acontecido. Deus diz nos detalhes, os detalhes do crime. Deus esclareceu tudo para Josué. Violaram minha aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até esconderam debaixo da bagagem. E depois Deus dá uma direção exata para como Josué vai chegar no indivíduo que fez isso. Deus dá toda a estratégia, como ele vai agir para descobrir qual era o pecador, para chegar no pecador. E você percebeu que Deus nunca diz o nome do pecador? Ele não disse. Não teria sido mais fácil Deus chegar para Josué e dizer: Josué, foi Acã, o soldado Acã fez isso, remove ele, trata com ele, põe ele em disciplina, conserta, tem pecado aí, foi Acã. Não teria sido mais fácil Deus agir assim? Por que é que teria que passar por todo esse processo? Todo Israel, todos teriam que passar por todo esse processo. Por quê? Entenda uma coisa muito importante: tudo o que Deus faz na terra, Deus faz em parceria com o homem. Tudo que Ele faz aqui, Ele faz em parceria com o homem. Você acha que Deus precisava dessa parceria do homem? Se Ele cria todas as coisas meramente com sua palavra? Claro que não. Mas Ele tem prazer nisso, em trabalhar aqui, em fazer tudo aqui, numa parceria junto com o homem. Assim como um pai tem um filho pequeno, e o pai está lá no seu trabalho, na sua oficina, sei lá, no qualquer tipo de trabalho, e o pai vê o filhinho ali junto, ajudando, né? O filhinho todo feliz, ali querendo fazer o que o pai faz também, e o pai se alegra com aquilo, e o filho também fica feliz, achando que está ajudando o pai.
Assim também Deus, Ele tem prazer em operar aqui na terra em parceria conosco, mesmo sendo nós tão indignos, tão falhos, tão pequenos, tão miseráveis, pecadores, tão dependentes da graça dele. Esse é o Deus de amor que nós pregamos, que nós amamos e que nós seguimos. Diga glórias a Deus. Deus queria que o povo se envolvesse. Deus queria que todo o povo percebesse com que seriedade Ele trata o pecado. Esse é o propósito. Que todo o povo se envolvesse naquele problema, naquela causa, passasse por todo o processo e entendesse a seriedade que é o pecado diante de Deus. Tudo isso seria didático para eles. Eles estariam, então, tirando lições, preciosas lições, em todo esse processo. E essa mesma estratégia de Deus, o Senhor Jesus vai usar séculos à frente, quando Ele está sentado com os 12 discípulos à mesa, comendo com eles, ceando com eles, e Jesus diz para eles: um de vocês vai me trair. E essa palavra mexeu com todos eles. Essa palavra de Jesus fez com que cada um deles se chegasse para Jesus e perguntasse: Senhor, por acaso sou eu? Um de vocês vai me trair. Você acha que Jesus não sabia quem era o traidor? Claro que sim. Mas qual era o propósito disso? Essa mesma estratégia de Deus, Jesus fez com que cada um dos discípulos parassem, olhassem para dentro de si mesmo, de si mesmos, e reconhecessem que eles tinham esse potencial. Cada um então refletiu, olhou para dentro de si e reconheceu: eu tenho esse potencial, eu tenho essa possibilidade de ser essa pessoa que está dizendo que vai traí-lo. Cada um se constrangeu e perguntou para Jesus: Senhor, não sou eu? Por isso que Deus não disse logo de cara para Josué quem era o pecador. Deus poderia ter dito claramente: Josué, é Acã. Não. Por isso Deus impôs todo aquele processo para que todo mundo se envolvesse, porque naquela noite houve muito choro em todo o acampamento de Israel. Israel estava acampado ali, em todas as tendas. Houve muito choro, houve muito quebrantamento. Pais começaram a perguntar para os filhos: foi você? Foi você? O que você fez? Esse era o propósito de Deus. E o propósito que Jesus usou foi o mesmo: um de vocês vai me trair. Cada um dos 12, então, fez um autoexame e chegou a uma conclusão: eu acho que pode ser eu. E perguntaram para Jesus, um por um: Senhor, por acaso sou eu? Queridos, Deus não faz nada sem um propósito. Tudo que acontece na tua vida não é por acaso. Não é sem que Deus tenha um propósito. Nada, absolutamente nada. Em tudo Deus tem um porquê, Deus tem um propósito. Aquilo serviu para que cada um sondasse o seu coração. Tudo aquilo serviu para que cada um sondasse os seus pensamentos, para que cada um examinasse bem as suas atitudes. E não é isso que Deus quer de nós, não? É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente faça constantemente um levantamento da nossa vida. E por que não dizer diariamente um levantamento da nossa vida? Para que possamos sondar nossos corações, nossas atitudes, nossos pensamentos, para que andemos na luz dele. Para que andemos na luz dele. Como ele diz em 1 de João, capítulo 1, do 5 ao 6, Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Aí ele diz mais no verso 7 de 1 de João 5, verso 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha a bênção que é de andar na comunhão com Deus. Teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos livra, nos isenta de todo pecado. Diga graças a Deus. É o que Deus quer de nós. É o mesmo Deus, é o mesmo sistema, não mudou. O mesmo Deus, o mesmo desejo do coração dele. Era isso que ele queria para a nação de Israel. Era exatamente isso que ele queria para todo Israel. É o que ele quer para nós também, que andemos na luz dele. Por isso naquela noite houve muita oração, muito choro, muito quebrantamento na tenda, em cada tenda, em todo o acampamento ali. Houve reflexão, autoexame. Agora, extraordinária é a confissão que Acã faz, do verso 16. Eu te convido a acompanhar do 16 ao 21. Preste atenção que ele vai fazer uma confissão maravilhosa. Ele diz assim: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Aqui ele chegou no pecador. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Olha a importância que ele dá em glorificar o Senhor. Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. A Ele rende louvores. Declara-me agora o que é que fizeste, e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Interessante essa confissão, que ele dá os detalhes. Olha, quando eu vi aquela capa babilônica bonita, eu vi aquela barra de ouro, aquela prata. Queridos, esse é o processo do pecado, começa com a visão. Cuidado aonde você coloca teus olhos, a tua visão. Começa com a visão. Quando eu vi, é o mesmo processo do primeiro pecado lá no Éden, de Gênesis capítulo 6, verso 3. Lá diz que Eva viu, olhou o fruto. Lá diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Primeiro ela viu a árvore que era boa, agradável aos olhos, quer dizer, ela ficou com os olhos fitos na árvore.
com os olhos fitos no fruto, vendo que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu do fruto e deu também ao seu marido. Ninguém peca sozinho. O processo é o mesmo. Acã está dizendo, eu vi aquele ouro, cobicei, depois do olhar vem a cobiça, vem o desejo, eu desejei aquilo, depois eu tomei, eu estendi a mão e peguei aquilo para mim. A primeira olhada, há uma regra para o pecado que é tremenda. A primeira olhada não tem como evitar. Nós homens, por exemplo, se passa uma mulher bonita, formosa, passa uma mulher sensual na frente, a primeira olhada eu não posso evitar, mas a segunda eu posso. Se eu olhar a segunda, aí eu já pequei, aí o pau de macarrão vai ter que funcionar lá em casa. A primeira olhada não tem como, passou na minha frente. O problema é depois da primeira olhada. Acã está dizendo assim, eu vi, primeiro ele viu, mas não desviou o olhar, poderia ter desviado o olhar. Eu cobicei, depois de olhar vem a cobiça, vem o desejo, e estendeu a mão e tomou, e até escondeu. O processo do pecado não mudou até hoje, continua esse. Começa com a visão, depois da visão vem a cobiça, vem o desejo e depois vem a atitude. É isso que afasta o homem de Deus. É isso que afasta a pessoa de Deus, da família e da igreja. O processo é o mesmo lá do Éden, é o mesmo que Acã caiu aqui. Que ele sabe qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema não é o nosso pecado. Pastor, como assim nosso problema não é o pecado? Nosso maior problema são os pecados ocultos. Pecados escondidos, que a gente pensa que vai ficar escondido, mas a Bíblia diz em Números capítulo 32, verso 23, pecaste contra o Senhor, o teu pecado vai te achar. Mais cedo ou mais tarde, pecaste contra o Senhor, teu pecado vai te achar, vai te encontrar. Nosso problema não é o pecado. Por quê? 1 de João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acabou o problema do pecado em Jesus. Meu problema não é o meu pecado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o problema são os pecados ocultos, são os pecados escondidos, são os pecados não reconhecidos, que muitas vezes a pessoa está no pecado, você chama ela, fala para ela que ela está no pecado, mas ela não reconhece que está no pecado. Ela fala, não estou no pecado não. Você está vendo que ela está no pecado, ela está mergulhada no pecado, mas ela não reconhece. E se a pessoa não reconhece que está no pecado, o que é que você pode fazer? Absolutamente nada. Então, nosso maior problema são os pecados que não são tratados. Diga glórias a Deus. Agora, esse modelo de confissão aqui que ele faz, é o modelo de confissão que Deus quer de nós. Ele assumiu, porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, pastor, eu pequei, mas você não conhece minha esposa. Pastor, eu pequei, mas você não conhece o meu marido, o marido que eu tenho. Pastor, eu pequei, mas você não sabe como é que é aquela turma lá da faculdade. Sempre tem um mas.
Geralmente é assim. Só que Acã não teve mais. Acã assumiu, disse: Josué, eu olhei aquele negócio, eu vi aquilo, eu cobicei, eu desejei, eu tomei, peguei para mim, levei para minha tenda, enterrei, coloquei a prata por baixo. Ele dá os detalhes, ele assumiu, ele foi sincero. Queridos, esse é o tipo de confissão que Deus quer de nós, porque às vezes nós pecamos por atacado e queremos confessar no varejo. A pessoa passa o dia inteiro pecando, pecou por palavras, pecou por atitudes, pecou de várias formas. Aí chega de noite, vai dormir: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Pecamos por atacado e vamos confessar no varejo? Senhor, eu pequei hoje, eu menti. Achei que era uma mentirinha, mas a tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Senhor, me perdoa esse pecado, eu vou procurar corrigir, Senhor. Senhor, eu pequei hoje, enviei uma foto, enviei uma mensagem que eu não deveria ter feito. Senhor, me perdoa, eu pequei, Senhor. Senhor, eu pequei hoje com uma fofoca. Eu já aprendi que uma fofoca termina quando ela chega no ouvido de alguém que é cheio do Espírito Santo. Mas eu recebi aquela fofoca, Senhor, e passei para frente. Eu não fui sábio, eu pequei contra o Senhor. Quis é o tipo de confissão que Deus quer de nós, nos detalhes daquilo que a gente fez, como a Acã está fazendo aqui, ó, uma confissão extraordinária, sendo sincero, assumindo o problema, não inventando desculpa. Eu pequei, mas foi por causa disso, eu pequei, mas foi por causa daquele, eu pequei, mas foi por causa de tal coisa. Não, assume a tua culpa, assume o teu pecado diante de Deus, chora diante dele, ajoelha diante dele e confessa a ele. Até o peso do ouro, ele contou, olha, foi de tanto o peso, como que ele fez, como que ele escondeu no meio da tenda. Agora tem um detalhe aqui interessante. Acã só confessou depois que foi descoberto. Enquanto isso, ele ficou o tempo todo quietinho. E só quando foi descoberto. Igual aconteceu com Davi. Enquanto o profeta Natan não foi lá e botou o dedo na cara de Davi, dizendo: esse homem é você. E então Davi falou: eu pequei contra o Senhor. Assim também Acã ficou quietinho. E somente quando Josué o chamou, confrontou, disse a ele: Acã, o que você está fazendo? O que você fez? Aí então ele confessou o seu pecado. O que Deus quer, queridos, muito mais que isso. Não quer dizer que Deus não perdoou. Assim como Deus perdoou Davi, Deus perdoou Acã também. Mas o que Deus quer é um pecado confessado espontaneamente, abertamente. Nunca me esqueço, no comecinho do meu ministério, nem faz tanto tempo assim, eu estava pregando e de repente entrou um homem na igreja. Eu nunca tinha visto ele. Sentou lá atrás, na última cadeira. Estava bem vestido. E me parece que o tema daquela mensagem nem era sobre pecado. Mas aconteceu algo que eu nunca tinha visto. No meio da mensagem, aquele homem se levantou lá de trás e veio chorando à frente. Me abraçou, interrompeu a mensagem e começou a confessar os pecados dele. E ali chorando e confessando, pecados terríveis. Ele não estava embriagado, nem drogado, nada. E eu fiquei ali,
Quando ele terminou de confessar, orei, abençoei, ele voltou para o lugar dele. Aquele homem se tornou um evangelista. Era a primeira vez que ele entrava ali. E eu perguntei para ele, como que você veio aqui? Ele falou, não, eu estava passando em frente à igreja e senti de entrar. E se tornou um evangelista. Foi algo assim muito marcante que eu nunca esqueço. Mas espontaneamente, livremente, é isso que Deus quer de nós. Amém? É melhor confessar a quem de direito do que ir para a sepultura com pecados encobertos. Diga misericórdia. Ok, preciso terminar aqui. Do 22 ao 26, então, nós vamos encerrar a mensagem. Diz assim, verso 22 de Josué, capítulo 7. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha. Levaram ao vale de Acor. Acor aqui, esse nome Acor significa desgraça. Levaram-no ao vale de Acor, o vale da desgraça. E disse Josué, verso 25, disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, no plural, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até os dias de hoje. O Vale da Desgraça. Você deve estar pensando assim, mas pastor, espera aí, como assim? Ele não fez tudo certinho, não? Depois de uma confissão extraordinária dessa, Deus não foi muito implacável? Depois da confissão veio a disciplina. Não quer dizer que Deus não tenha perdoado Acã, mas essa disciplina era necessária. Deus é o mesmo. Obediência traz bênçãos. Desobediência traz maldição. Mas se ele confessou, se ele arrependeu, por que então? Tem pecados, como já dissemos, que a consequência é terrível. É muito pior do que determinado tipo de pecado. Todo pecado é pecado. Todo pecado é desobediência a Deus. Todo pecado vai ter um preço. Vai ter um preço a ser pago. Toda desobediência tem. Mas, no caso aqui, 36 homens de Israel, homens de Deus, morreram por causa desse pecado. Lembram disso? 36 homens de Deus, do exército de Israel, morreram por causa desse pecado, em consequência desse pecado de Acã. Então só pela lei de Moisés, só por isso aqui, ele já merecia a disciplina, a condenação. E mais, o pior aqui, ele fez o nome de Deus ficar desacreditado de todas aquelas nações de Canaã. Ele jogou o nome de Deus na lama.
Apesar de toda a confissão, de todo arrependimento, de todo o reconhecimento dele, dizendo: olha, eu pequei contra o Deus de Israel, não foi contra qualquer outro Deus, não foi contra o Deus dos cananeus, dos amorreus, dos heveus, dos heteus, não foi contra nenhum Deus. Eu pequei foi contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A despeito de tudo isso, veio a disciplina, porque 36 homens de Israel inocentes morreram por conta desse pecado dele. E ele jogou o nome de Deus na lama. O nome de Deus ficou desacreditado para todas aquelas nações. Deus precisava então mostrar quem ele é. Deus precisava então mostrar que ele, quanto é sério a questão do pecado para ele. O quanto Deus não compactua com o pecado, para que o nome de Deus então pudesse ser novamente acreditado por aqueles povos. Acã tinha que sofrer as consequências. Ele precisava dessas consequências, ele precisava dessa disciplina. Tinha jogado o nome de Deus na lama. Você sabe por que é que nós não morremos ainda? Sabe por que eu e você não morremos ainda por causa dos nossos pecados? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Só porque nós estamos agarrados em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5:1: justificados pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Solta de Jesus para você ver, você morre na hora. Pastor, eu conheço muitos que abandonaram Jesus, estão vivinhos por aí, estão vivos fisicamente apenas, biologicamente apenas, porque espiritualmente estão mais mortos do que nunca. Só não morremos ainda porque estamos agarrados em Jesus, a expiação para o nosso pecado, que veio trazer a solução, o perdão. E Romanos também no capítulo 8, no verso 1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só estamos aqui por causa de Jesus, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você. Pagou o preço do meu pecado e do teu pecado. Rasgou-se o véu do templo, abriu-se o caminho para Deus. Temos agora liberdade, livre acesso para nos chegarmos a Deus, sem nenhum constrangimento, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Diga graças a Deus. Curvemos nossas frontes em oração, por favor, um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra. Eu sei que o Senhor falou em cada coração aqui nesta manhã. Eu te dou graças, Senhor, porque os puros de coração é que verão a Deus. Senhor, o teu amor é muito mais forte do que a morte. Foi por amor que o Senhor Jesus entregou sua vida, nos amou tanto, que entregou sua vida, derramou seu sangue precioso, sangue inocente, sangue puro carmesim, na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Senhor Jesus, é por amor que o Senhor ressuscitou dos mortos e intercede por cada um de nós. A Tua palavra nos diz, em João 14, verso 19, que o Senhor está vivo, e porque o Senhor está vivo, então nós também viveremos. Obrigado pelo Teu grande poder, o poder de Deus,
grande poder que ressuscitou Jesus dos mortos e está operando em nós até os dias de hoje e estará operando para sempre na eternidade, com todos aqueles que amam Jesus e esperam, ansiosos pela sua volta, como eu espero, Jesus, a sua volta. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que pode mover montanhas, pode dividir os mares, restaurar vidas, trazer vida onde existe morte. O Senhor é o Deus do impossível. Muito obrigado, Jesus, porque os pobres de espírito possuirão o reino dos céus. Os enlutados serão consolados, e ali não haverá mais dores, nem pranto, nem pecado, nem morte, nem tristeza, nem luto, porque as primeiras coisas passaram, e os mansos herdarão a terra. Senhor, lava-nos com Teu sangue nesta manhã. É uma manhã de ceia do Senhor, em que agora vamos comer da carne do Cordeiro e beber do sangue do Cordeiro, em memória daquilo que o Senhor realizou um dia na cruz do Calvário. É o momento em que o Seu Espírito nos remete, o nosso espírito, ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado, quando nos recorda do que o Senhor operou na cruz do Calvário, por amor de nós. No presente, que estamos comendo da Tua carne e bebendo do Teu sangue. E o Senhor diz que aquele que não comer da Sua carne e não beber do Seu sangue, não terá parte com o Senhor. Nos remete também ao futuro, onde estaremos para sempre com o Senhor, na glória eterna. Amém. Diga glórias a Deus. Graças a Deus, porque eu recebi do Senhor aquilo que também entreguei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, naquela noite foi entregue, Ele ali reunido com seus 12, e tomou do pão, abençoou, deu graças, partiu e distribuiu para eles, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que vocês beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, condenação para si mesmo. Nenhum de nós aqui quer condenação para nós mesmos, por isso nós vamos fazer um autoexame e confessar ao Senhor todos os nossos pecados. Se algum pecado que você não confessou ainda, você vai fazer isso agora, entre você e Deus. Feche teus olhos, peça perdão ao Senhor, reconheça, como Acã reconheceu e confessou, como Davi reconheceu e confessou, e tantos outros, nós também devemos fazer isso. Senhor Deus, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha para cada coração agora, eu te peço, por favor, e purifica, Senhor, todo coração quebrantado, humilde, sincero, agora na Tua presença, Deus. E perdoa, Deus, os pecados. Muito obrigado, Pai. Perdoe os meus pecados, Senhor. Me lava e me purifica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu consagro a Ti o pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz, para pagar o preço do meu pecado. Muito obrigado, Jesus. Pai, consagro a Ti o vinho, simbolizando o Teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, em favor a cada um de nós. E nós somos gratos por Ti, Jesus, que deu a Sua vida por nós, Senhor. Nós louvamos a Ti, glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Amém. Levante teu cálice e adore o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, pelo privilégio de poder comer da Tua carne e beber do Teu sangue.
e poder ter parte com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Mesmo antes de receber os elementos da ceia do Senhor, já sentimos a paz gloriosa, a bênção do Senhor. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus. Glorifique ao Senhor. Exalte o Cordeiro Santo que foi morto. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és santo, 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 infinitamente santo. Obrigado porque nos justificaste. Obrigado porque Deus olha para nós agora e Deus vê justificados do Senhor. Aleluia. Que honra, que alegria, que privilégio participar da mesa do Senhor, ser membro do corpo do Senhor, da igreja do Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Muitas vezes ouvimos assim: olha, você precisa dar o dízimo e a oferta para ser abençoado. Mas isso não está certo. Eu não dou o dízimo e a oferta para eu ser abençoado. Eu estaria fazendo uma compra. Eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta porque já sou abençoado. Amém? Eu não dou para ter. Eu tenho porque eu dou. Então esse é o momento de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e as ofertas. Tu és maravilhoso. Tu és o mais belo entre milhares. A brilhante estrela da manhã. O mais maravilhoso. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és santo, 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 infinitamente santo. Graças te damos. Consagramos a Ti mais uma vez as nossas vidas no Teu altar, nossas casas, nossas famílias. Consagramos a Ti esta semana todo o nosso trabalho, todo o nosso trajeto, todos os nossos contatos, todos os nossos relacionamentos com as pessoas. Depositamos em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Dá glória a Deus.